Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Você cantou isso agora há pouco, não foi? Tu és um bom pai, é quem tu és. Deus é bom. Nós costumamos falar esse tipo de coisa. Deus é bom. A gente fala isso. Eu me lembro de uma vez que eu estava no carro com minha mãe estava me levando de um lugar para outro, não me lembro de onde nem para onde, mas eu lembro que quando ela parou no semáforo, ela parou assim e falou: Deus é tão bom, né? E eu sabia que Deus era bom, mas aí eu olhei para ela e eu pensei, por que ela está falando isso? Porque geralmente a gente fala que Deus é bom porque alguma coisa aconteceu, não é? Olha, os seus exames chegaram, você está curado, Deus é bom. Olha, o emprego é seu, Deus é bom. Você tirou 10 na prova, Deus é bom. Deus é bom. Mas isso não é um chavão. Isso é uma realidade. Deus é bom. A palavra de Deus diz que Ele é bom. 1 Crônicas, capítulo 16, versículo 34, diz: rendei graças a Deus porque Ele é bom. Ele é bom. Mas o que significa dizer que Deus é bom? O que significa? Quando a gente fala que Deus é bom, a gente está falando o quê? Geralmente a gente está falando uma de duas coisas. Quando a gente diz que Deus é bom, a gente está atribuindo a Deus uma característica que está baseada em dois conceitos nossos. Deus pode ser bom porque Ele faz coisas que são boas para nós. Deus é bom porque Ele age fazendo coisas que são boas para nós. É verdade isso? Deus faz isso? Faz. Deus é bom. Posso falar Deus é bom para mim? Como diz lá o cântico infantil, Deus é bom para mim? Posso? Posso. Ele é bom para mim, individualmente? É. Ele é bom para nós? É. Posso. Mas isso não é todo o significado do que significa a bondade de Deus. Porque, como nós cantamos, ser bom é quem Deus é. E não quem Deus passou a ser em algum momento. Quer entender isso? Vamos lá. Deus é bom para você. Mas antes de você viver, Deus já era bom? Antes de você nascer, Deus já era bom? Já, não é? Deus já era bom. Mas e no Antigo Testamento? Deus já era bom? Ou Ele só passou a ser bom depois de Jesus? Já era bom? Era bom. E antes do pecado, lá no Éden, quando estava Adão e Eva vivendo no paraíso, Deus era bom? Ou Ele só começou a ser bom depois? Era bom. Mas e antes de Adão e Eva viverem? Deus era bom? Para quem? Porque Deus não é bom só para alguém. Deus é bom nele. É uma característica de Deus. É a essência de Deus ser bom. Ele é bom nele mesmo. Nele mesmo. É lógico, a palavra de Deus nos ensina que Deus é amor, e porque Ele é amor, deve ter um objeto de amor, e a gente sabe que por toda a eternidade a Trindade vive em amor, Pai, Filho e Espírito Santo, um amando o outro por toda a eternidade, a gente sabe disso. Podemos dizer que Ele era bom um para com o outro, mas isso é porque é característica de Deus ser bom. E não é porque Ele só faz coisas agradáveis para nós, coisas que parecem benéficas, coisas que nos dão saúde ou que nos dão conforto, não é só por isso. Porque esse bom Deus disse lá em Isaías, no capítulo 45, versículo 7, eu sou o Senhor que faz a luz e as trevas, faço o bem e faço o mal. Como o Senhor é aquele que é bom e faz o mal? Porque Ele opera a prosperidade, Ele opera a paz, Ele opera a segurança, Ele opera a cura, mas Ele também opera a doença, Ele também opera a guerra, Ele também opera a morte. E a gente olha na Bíblia e a gente vê que dentro do propósito de Deus, por vezes esteve a guerra, esteve a doença, esteve a morte.
esteve a tristeza, esteve o sacrifício. O bom Deus é bom, e não é só porque Ele faz coisas boas para nós. Porque se você basear a sua ideia de um bom Deus apenas nas bênçãos que você recebe de Deus, você vai ficar em algum dia igual eu no carro com a minha mãe. Tá, Deus é bom, mas por que mesmo? Esse é o primeiro conceito incompleto sobre a bondade de Deus. Deus é bom porque Ele faz coisas para mim. Mas tem um segundo conceito. Deus é bom porque Ele não faz nada errado. Deus é bom porque Ele é santo. Deus é bom porque Ele acerta em tudo que Ele faz. Se eu fizer uma lista de bons meninos para o Papai Noel, Deus com certeza estaria na lista de bons meninos, porque Ele não faz nada de errado. Tudo que Ele faz é bom, num sentido moral. Deus não faz coisas que sejam maldade. Por exemplo, Deus não mente. Porque mentir não é bom, mentir é mal. Deus não mente. A palavra de Deus fala que Deus não é homem para mentir. Ele não mente. Então Deus é bom porque Ele não faz coisas erradas. É verdade isso? É também, só tem um problema. Se você acredita que Deus é bom porque Ele corresponde a uma moralidade boa, você está dizendo que existe um código moral, existe uma regra acima de Deus. E Deus só é bom porque Ele cumpre essa regra. Deus só é bom porque Ele não mente. Por que isso significa que Ele é bom? Porque mentir é errado, e isso é prévio a Deus. É verdade isso? Não, não é. Não é verdade isso. Não existe lei acima de Deus. Não existe regra acima de Deus. Deus não está seguindo uma lei que diz que Ele é bom. Pelo contrário. Não é que Deus não mente porque mentir é mal. Mentir é mal porque Deus não mente. Porque Deus faz coisas boas, Ele não faz coisas ruins. Então o que Deus não faz é ruim. Mentir é uma coisa que Deus não faz, então mentir é ruim. Ou seja, quando eu falo que Deus é bom, eu não só estou encaixando Deus numa característica dos seres bons. Eu estou dizendo que Deus é o bem em si. Que tudo que eu considero bom na existência é a partir de quem Deus é. Que quem define o que é bom e o que é mal é o próprio Deus. É o próprio Deus. Deus é bom porque ser bom é ser Deus. O sumo bem é Deus. O sumo bem é Deus. Entenderam isso? Eu falei para vocês descansarem hoje de tarde que eu ia pegar pesado agora à noite. E não é chicotada, não. É pesado para ficar pensando. Deus é o sumo bem. Ele é o que a bondade é. Em todos esses aspectos. O que Deus faz é bom. Por quê? Porque Ele é Deus, Ele que definiu o que é bom. E Ele é que é o bem. Por isso que eu posso falar que bom é quem Deus é. Tu és um bom pai, és quem tu és. É quem tu és. Eu nem conhecia essa música. Né, Carlão? Mais uma vez, mas quantas semanas aqui que você acerta, hein, cara? Olha, parabéns. Ele é bom. Isso independe da relação dele comigo. Isso independe dele cumprir uma lei. Ele é bom porque eu só sei o que é bom, porque eu sei quem Deus é. Eu só sei o que é bom sabendo quem Deus é. Tudo bem? Certo? Por isso que quando nós lemos o Gênesis, nós vemos Deus fazendo a todas as suas obras e dizendo no final que era bom. Por que era bom? Era bom para quem? Para Ele mesmo. Era bom segundo o critério de quem? O critério dele mesmo. Era bom para quê? Para a glória dele mesmo. Porque Ele criou todas essas coisas para corresponder ao seu bom caráter. A sua característica de ser bom. Ele faz todas as coisas na sua bondade, no seu amor e na sua graça, para serem consoantes com a sua graça e com o seu amor. O plano de Deus é que a sua bondade esteja em todas as coisas. Por isso nós entendemos, na teologia cristã, ou até na filosofia cristã, que o mal é a ausência de Deus. O mal é a ausência de Deus. O mal é uma rebelião contra Deus, porque o mal é uma negação de Deus. O mal é uma negação de Deus, é uma ausência de Deus.
Faço o mal quando não ajo segundo Deus, que é o bem. Faço o mal quando ajo segundo qualquer coisa que negue quem Deus é. Isso é o mal. Então, quando entendemos que Deus é o supremo bem, e que Ele criou todo esse mundo bom para corresponder com a sua bondade, e para ser uma expressão da bondade que há nele, eu começo a entender o que a palavra de Deus me fala lá em Romanos capítulo 8, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas, e criou a mim e a você, para um bom propósito. E esse bom propósito de Deus é que esse bem que Deus é seja refletido em todas essas coisas e glorificando o seu nome. Todas as coisas Deus fez a partir da sua própria bondade, do seu amor. Todas as coisas. Tudo que Deus criou, Ele criou bom. Tudo. A palavra de Deus diz isso. Ao final do 6º dia, Ele olha todas as coisas que Ele fez e viu que era muito bom. Ele faz todas as coisas boas. Ele nos fez bons. Ele nos fez como uma expressão de quem Ele é. Ele nos fez como uma característica dele, como uma obra de arte expressa a verdade do artista. Nós expressamos a verdade de que Deus é bom. Mas em nós houve a rebelião contra Deus. E há a rebelião contra Deus. Há o pecado, há o mal. E nessa realidade em que há mal, o Senhor faz coisas com o seu propósito de levar tudo para o bem. E às vezes essas coisas aos nossos olhos parecem más. Às vezes essas coisas aos nossos olhos parecem más. Às vezes elas são expressões da maldade do mundo mesmo. Elas são. O mundo é um mundo mau. E as coisas são coisas más, marcadas pelo pecado. Ou melhor, as coisas estão sob o uso da maldade. As coisas não são más, mas as coisas estão sob o uso da maldade. E nós vemos situações más acontecendo. Nós vemos uma pessoa subindo no telhado para montar luzinha de Natal, caindo e morrendo. A expressão da morte que é a que define que há um mal reinante no mundo. Mas acima desse mal reinante, aquele que diz o que é bom, o que é mal. Deus que é bom. E Ele, a partir das coisas do mundo e até do mal que acontece no mundo, faz o seu bem. Não é? Nós não sabemos disso? Nós não sabemos que mesmo nas situações mais difíceis, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo na luta, na angústia, na tristeza, o bom Deus está conosco? Nós não sabemos disso? Nós não sabemos que o bom Deus levou sobre si o mal na cruz para que nós vivêssemos a comunhão com o seu bem? Nós não sabemos disso? O bom Deus Filho, nós sabemos. Nós estamos numa realidade que às vezes parece que o mal venceu, mas Deus continua sendo bom e Ele continua estando acima de todas as coisas. Por isso, nós precisamos entender essa realidade todos os dias. E como é que nós entendemos essa realidade todos os dias? Com uma atitude, que é uma atitude que deve ser a nossa marca no nosso relacionamento com Deus. A atitude é gratidão. Gratidão. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 18. 1 Tessalonicenses 5, 18. Primeira Tessalonicenses 5,18 diz: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Não é fácil, não é fácil, não é fácil. A palavra de Deus nos mostra um tipo de vida, que é o tipo de vida que olha a realidade a partir da visão de Deus. Olha o mundo a partir da visão de Deus. Quem olha o mundo a partir da visão de Deus, quem olha o mundo com os olhos da fé, quem olha o mundo de maneira espiritual, compreende as circunstâncias da vida como ambientes de gratidão.
Nem sempre isso é realidade na nossa vida. Às vezes não é. Às vezes a gente cai num outro tipo de comportamento. Mas o comportamento de gratidão deve ser um comportamento definidor das nossas atitudes. Porque nós entendemos que Deus é bom e que toda a realidade é criada por esse Deus bom. E que se todas as coisas são criadas por esse Deus bom, então eu estou vivendo na bondade de Deus. Estou vivendo na bondade de Deus. Mas esse estilo de vida de gratidão, às vezes é confrontado por um outro estilo de vida, que é o da murmuração. E entenda uma coisa, eu vou fazer uma distinção aqui entre murmuração e lamentação. Muitas vezes essas palavras são sinônimos, mas no nosso uso corriqueiro, a gente sabe que elas não têm o mesmo peso. Murmuração é o remoer da tristeza. É o remoer da indignação. É como você ficar regurgitando lá. Regurgitando? Não, como é que é? Ai, meu Deus do céu. Tem a ver com regurgitação mesmo. Ruminando. Muito obrigado. Meu Deus. Ruminando a mágoa, ruminando a decepção, ruminando a tristeza. Essa é a murmuração. Você se recusa a digerir isso. A lamentação é o quê? É uma confissão de tristeza. É um abrir o coração. Lamentar é estimulado na Bíblia, se isso é feito aos pés do nosso Senhor. Os salmos de lamentação estão lá para servir de parâmetro para o nosso lamento. Há um livro todo na Bíblia chamado Lamentações. Mas a murmuração é você começar a assumir a indignação, a mágoa, a tristeza como estilo da sua vida. Ou melhor, é você começar a olhar o mal do mundo e achar que o mal reina. E deixar que o mal conduza os seus passos. Porque murmuração se estabelece quando as circunstâncias te parecem maior do que o bom Deus. As más circunstâncias parecem maiores do que o bom Deus. Então a murmuração encontra o seu lugar na falta de fé. A murmuração encontra o seu lugar na falta de fé. Quando Deus não te parece mais tão forte, tão poderoso, tão reinante, o mal que é reinante também, e nessa disputa de reinos, passa a ser o que manda na sua vida. E aí vive-se uma vida de murmuração. Um remoer da mágoa. Não há um prazo para a lamentação na Bíblia. Não há. Não diz assim, olha, depois de tanto tempo a lamentação já virou murmuração. Não existe isso. O que existe é, se a sua lamentação é confiante de que Deus continua sendo Deus, mesmo que você não entenda, mesmo que bata até na beira do desespero, mas você sabe, Deus é Deus, alguma coisa vai acontecer. O Senhor está cuidando disso de alguma maneira, mas eu estou profundamente triste, eu estou abrindo meu coração diante de Deus, e Ele me entende, eu sei que eu posso abrir, eu não preciso fingir que eu não estou triste. Isso é lamentação. Mas a murmuração é, mas isso nunca muda, mas é isso mesmo, mas olha a palavra de Deus, olha Jesus Cristo, mas isso aí... A murmuração é deixar que o mal pareça maior que Deus. E o remédio para isso é viver a vida de gratidão. E a gratidão é uma gratidão por todas as coisas. O que é a gratidão? Gratidão é reconhecer a boa fonte de tudo que chega nas suas mãos. Tudo que te atinge, a boa fonte é Deus. Eu não vou dizer, porque eu não estou convencido de que o texto diz isso, que nós devemos agradecer por todas as coisas. Existem, obviamente, coisas que são coisas que nos atingem por causa do pecado, não é? E eu não sou grato por ter pecado. Eu me arrependo de ter pecado. Me arrependo. Eu posso ser grato a Deus por Deus me corrigir, tudo bem. Mas não é a mesma coisa. O que eu quero dizer é que até nesse momento há aspectos para a gratidão. Todas as quintas-feiras nós nos reunimos aqui nos cultos de oração e sempre há irmãos que falam, eu quero agradecer por esse dia porque nós estamos aqui. Especialmente a irmã Severina e a irmã Luzinete. Sempre. Olha, irmãos,
Todas essas vezes. Nem sempre nós temos motivo de gratidão. Eu mesmo estou dirigindo o culto, dificilmente eu falo, irmãos, eu quero agradecer por isso e tal. Todos os cultos em que a irmã Severina e a irmã Luzinete estavam presentes, elas agradeceram por alguma coisa. Todos os cultos. Não teve um culto que eu estava presente, elas também, que elas não agradeceram por qualquer coisa. E nem sempre estava tudo bem. E nem sempre a condição reinante, o estado reinante do coração era de felicidade. Porque gratidão não necessariamente tem a ver com felicidade. Gratidão tem a ver com reconhecer a boa fonte das coisas que chegam a você. A boa fonte da graça de Deus. E isso é maravilhoso. É maravilhoso. Reconhecer que quando eu estou na frente do meu prato de comida para almoçar, naquela fome que dá naquele horário, né, Wagner? Aquela fomezinha, né? E aí eu já vou dar garfada, aquele cheiro do feijão com arroz entra pela narina. Ih, rapaz, é bom demais, né? E aí você fala, Senhor, muito obrigado por isso. A comida não fica mais gostosa. Ela já estava gostosa antes. Mas reconhecer que aquela coisa tão simples veio de uma boa fonte que é Deus. Muda completamente o que significa se alimentar. A gratidão é reconhecer que Deus é o Pai de toda boa dádiva. A fonte de todo dom perfeito, como fala Tiago. Tudo vem do Pai das luzes. E reconhecer que todas as coisas vêm de Deus é uma maneira também de nós nos santificarmos. Sabia disso? Você sabe como é que o seu coração começa a ficar duro e você começa a cair no pecado? Quando a ingratidão começa a dominar o seu coração. E eu vou provar biblicamente isso para vocês. A ingratidão, ela se estabelece no seu coração, junto com a murmuração, e ela vai aumentando, porque a ingratidão alimenta a murmuração alimenta a gratidão. Lembra que a gente falou 2 domingos atrás? O que eu falo é o que me contamina. E você vai murmurando, e vai ficando ingrato, e vai acostumando a ser essa pessoa rabugenta. E não se lembra de agradecer a Deus as dádivas, mesmo mínimas. O que é um prato de feijão com arroz quando eu estou com os dias contados numa doença terminal? Continua sendo um prato com feijão com arroz que veio de Deus. O que é esse ar que eu estou respirando se eu acordei hoje mais triste do que eu estava ontem? Continua sendo uma oportunidade de viver a graça de Deus. Continua sendo. Mas nós rapidamente esquecemos a importância da gratidão. E nós somos tomados cada vez mais, por um espírito de murmuração. E eu não estou dizendo espírito no sentido, né, místico, estou falando do espírito no sentido de clima, de sentimento de murmuração. Um espírito de murmuração que você vai murmurando, e aquilo vai te afogando. Vai te afogando. Mas quando você reconhece que as boas dádivas vêm de Deus, a coisa muda. E aí o seu coração grato começa a agir em resposta à bênção de Deus. Isso está na Escritura. Eu vou falar algumas coisas que a Escritura diz para você. A palavra de Deus manda nós darmos graça por tudo, né? Em tudo dei graças. Mas a palavra de Deus também fala uma coisa muito interessante, que quando Jesus Cristo estava lá com seus discípulos na ceia, ele partiu o pão e dando graças, na verdade ele tomou o pão e dando graças, partiu e deu aos seus discípulos. E todos comeram dele. O texto não diz, e Jesus, abençoando o pão, ainda que dar graça pode significar abençoar, e Jesus invocando a presença de Deus no pão, e Jesus transformando aquele pão num poder. Não diz isso o texto. Diz que Jesus deu graças. Deu graças. Por quê? Porque dar graças também é consagrar. Ser grato também é consagrar. Ser grato pelas coisas é submeter as coisas à bondade que é de Deus e à vontade boa de Deus. Ser grato é também abençoar. Vamos pegar um outro exemplo que tem a ver com comida. O apóstolo Paulo diz, olha, você pode andar pelo mercado sem se preocupar com o que está sendo vendido, lá aos Coríntios, né? Em 1 Coríntios.
Estão vendendo carne lá, você não precisa se preocupar se aquela carne foi sacrificada a ídolo ou não. Você pega e come, recebendo com ações de graça. Então vamos lá. O cara ia vender carne no mercado. Mas antes de vender carne no mercado, ele passava no templo lá, sei lá se era desse jeito, mas vamos supor que é. E aí consagrava aquela carne toda à divindade lá, sei lá, Corinto, a Ares, o deus da guerra. Dedicada. Essa carne é para alimentar os nobres guerreiros de Corinto. Os nobres guerreiros corintianos. Não, os nobres guerreiros coríntios. Por isso eu dedico a Ares, o deus da guerra. Aí ia e vendia no mercado. Aí o crente passava lá, comprava a carne e levava para casa. Aí que Paulo fala, olha, faça antes uma cerimônia de desencapetamento da carne. Vamos lá. Reúne e fala, essa carne não tem mais capeta nenhum. É isso que ele fala? Ele fala, faça então uma cerimônia de dedicação a Deus, igualzinho o outro fez. E Deus responde, se a carne começar a apodrecer, não é. Se ela não ficar boa, é boa. É isso que ele fala? O que ele fala? Reconheça que essa carne, antes de ser entregue para um ídolo, veio de Deus. Reconheça que antes de alguém dizer que tem posse dessas coisas, Deus é que fez. E do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. É tudo de Deus. Por quê? Porque se ele esquecesse de consagrar, ele ia comer uma carne encapetada? Não ia. Não ia. Porque aquilo continua sendo de Deus. Mas a forma como ele lidava com o alimento ia mudar. Senhor, há muitos interesses nesse mundo. Há muita gente envolvida com muita coisa. Há muita gente que acredita que isso aqui, na verdade, é de uma outra divindade. Mas eu sei, Senhor, que isso aqui é do Senhor. Porque foi o Senhor que fez. E como eu sei que essa comida vem do Senhor, eu sei que eu vou me alimentar para viver. Para viver para quem? Para o Senhor. A gratidão é consagração. Porque se eu reconheço que a fonte boa de todas as coisas é Deus, inclusive de mim mesmo, eu sou criado por Deus para um bom propósito, o que eu vou fazer com o resto da minha vida? Buscar o bom propósito. A chamada boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Um coração ingrato se desvia para o pecado, mas um coração grato a Deus está frequentemente se consagrando ao Senhor. Porque sabe que toda a sua vida é uma dádiva de Deus. Portanto, viver o bem de Deus é viver uma vida boa. Afinal de contas, quem define o que é bem é Deus mesmo. Então nós vivemos uma vida de gratidão, porque sabemos que Deus é o bem supremo e o autor de todas as coisas. Ser grato é reconhecer a fonte boa que Deus é, mas não só isso, é consagrar o uso de todas aquelas coisas para o bem do Deus bom que a fez. Por isso que quem é grato a Deus? Quem reconhece o supremo bem que Deus manifestou em Jesus Cristo. Querido, uma pessoa que não reconhece que Jesus é o bem supremo de Deus, é incapaz de ser grato a Deus. É incapaz de ser grato a Deus. Porque se não reconhece a maior dádiva que Deus deu, Jesus Cristo, que garante que Deus não é só Deus bom em si e para si, mas que a sua bondade característica também significa em uma boa coisa para nós, como é que você vai ser grato pelas outras coisas? Vou ser grato a Deus porque eu recebi um aumento no salário, mas eu não acredito em Jesus. Para mim, essa é uma coisa boa. Então, eu agradeço a Deus. Mas a próxima coisa ruim que aconteceu, eu vou fazer o quê? Vou cobrar a Deus? Então, Cristo é o bem que Deus dá acima de todas as outras coisas. Todas as outras dádivas. E eu só posso ser grato a Deus em tudo se eu reconheço que Cristo é a boa dádiva de Deus pelos meus pecados. E mesmo que daqui para frente, como eu falei hoje de manhã, não é? Mesmo que daqui para frente a minha vida só seja ladeira abaixo, eu recebo uma notícia má após a outra, uma notícia ruim após a outra, e eu vou entrando cada vez mais no vale da sombra da morte. Eu ainda no vale da sombra da morte posso cantar: Tu és um bom Pai, é quem Tu és. Porque não existe vale tão escuro que vença a luz de Jesus Cristo revelada na cruz do Calvário. Não existe. Eu continuo sendo grato pelos raios de graça que chegam a mim no vale da sombra da morte.
E um dia, esse mal, que é essa possibilidade, essa janela de possibilidade que Deus abriu na eternidade, de existir pela sua misericórdia, pessoas que negam a Deus, e usos que negam a Deus das coisas boas que Deus fez. Essa janela que nós chamamos de existência, porque é a nossa existência, um dia ela vai se fechar. E não vai mais ser possível o mal estar diante de Deus. E ali só haverá o sumo bem de Deus. E nós vivendo nesse bom ambiente com Ele. Então, querido, viva a sua vida agora, grato pela fonte de todas as coisas, grato pelo destino de todas as coisas, e grato pelo bom Deus que sustenta todas as coisas. E quando vier a tristeza, seja grato. E quando vier a alegria, seja grato. Mas sempre e em tudo, dê graças a Deus, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Amém, queridos?